nos ocupamos um pouco com o Senhor Jesus, com a sua pessoa, com a sua obra. Vimos como ele foi obediente no seu caminho, neste mundo, nesta terra. E a causa dessa obediência, a causa da forma, da maneira como ele glorificou a Deus, ao seu Pai, ele também foi exaltado, foi elevado ao sumo. Ele foi feito, como acabamos de lembrar, Senhor e Cristo. E como também ouvimos numa oração, agora podemos descansar na perfeição da sua obra. Temos o perdão dos nossos pecados, temos paz com Deus e temos vida eterna. São grandes privilégios que nos foram concedidos da parte de Deus, mediante a sua graça. E tudo isso tem a sua fonte, a sua origem na morte do Senhor Jesus na cruz. Sem essa morte, nada, nenhum desses privilégios, nenhuma dessas bênçãos, nada disso seria nossa parte. Mas também nós cantamos agora há pouco nesse hino, expressamos o desejo de querermos ser fiéis ao Senhor. E se nós vemos, ou melhor, se nós contemplamos, contamos as bênçãos que o Senhor nos tem concedido, o grande amor com o qual Ele nos amou e nos resgatou do poder das trevas, tudo isso nos leva a querer amá-lo, a querer servi-lo e a querer ser fiel ou fiéis. Mas o Senhor Jesus também nos deu o exemplo de como configurar, como organizar a nossa vida de forma que seja agradável a Deus, ao Pai, e seja agradável também a Ele, ao nosso Senhor. E isto nós temos, este exemplo nós temos na sua vida, sobre esta terra. Se nós lemos nos Evangelhos o relato, ou os relatos sobre a vida do Senhor, vemos ali uma perfeição absoluta, uma obediência absoluta. Ele honrou a Deus como homem algum jamais honrou. E ele nos deixou exemplo. Pedro diz que ele deixou esse exemplo para que sigamos os seus passos, as suas pisadas, inclusive também nos sofrimentos. Apenas mencionando à margem, quando fala de sofrimentos, não se trata
dos sofrimentos expiatórios do Senhor Jesus na cruz, porque nestes sofrimentos nós jamais poderemos participar. É impossível. Agora, nos sofrimentos como seguidores seus, como discípulos seus, sofrimentos que ele, como nosso mestre, padeceu também no seu caminhar neste mundo, sim, podemos e devemos participar. E nós também contemplamos nas Escrituras que ele, nesse ponto, também foi perfeito. Nesse ponto, ele também sempre foi vitorioso, contrariamente a nós. No entanto, embora sejamos conscientes da nossa fraqueza, sejamos conscientes de que falhamos muito, ainda assim, o padrão, o exemplo supremo é o Senhor Jesus. Nada menos. É um padrão altíssimo, é verdade. Mas é o padrão que a Bíblia nos coloca. E gostaria de propor para meditarmos brevemente sobre o exemplo da vida do nosso Senhor, sobre um aspecto específico, e com isto partindo de um exemplo, um versículo do Antigo Testamento, do livro de Levítico, para depois ver a realização deste exemplo na vida do Senhor no Novo Testamento. Eu me refiro a Levítico capítulo 2, quando fala da oferta de alimentos ou oferta de manjares, conforme a versão. Ali nós temos instruções precisas, temos exemplos de várias formas como essa oferta podia ser preparada, mas não vamos entrar em detalhes agora quanto à oferta em si mesma e a sua preparação. Nós vemos nessa oferta a vida perfeita do Senhor Jesus, a sua humanidade perfeita. E no capítulo anterior, no capítulo 1, nós temos o holocausto, que fala da morte do Senhor Jesus, da sua inteira devoção, dedicação a Deus e Pai. Se nós pensamos na ordem cronológica, a vida do Senhor veio antes da sua morte. Porém, aqui nesse exemplo, ou nessa figura melhor, esse símbolo das ofertas, a sua morte vem primeiro. Isso nos faz lembrar de um versículo de Filipenses capítulo 2. Ali diz que ele foi obediente, e obediente até a morte. Se o Senhor Jesus tivesse sido obediente, dedicado, devotado, durante toda a sua vida, da forma que foi, mas se nas últimas horas, por exemplo, no Getsemane, quando estava em agonia, como lemos, pedindo ao Pai, se possível, que passe esse cálice, se nesse momento ele tivesse deixado de lado a dependência total de Deus, a obediência total a Deus, a sua vida de devoção e de obediência também não teria tido valor.
falamos isso e pensamos isso com toda reverência. Mas o Senhor veio, viveu e foi até a cruz, até a morte, em total dependência e obediência e devoção ao seu Deus e Pai. E por isso também esse holocausto de aroma, de cheiro suave, agradável, era somente para Deus. Deus foi glorificado plenamente, perfeitamente, ali na morte do Senhor, mas também na sua vida. E o versículo que eu gostaria de destacar é apenas o versículo 11, Levítico 2, 11. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, ofereceis oferta queimada ao Senhor. Que numa oferta não podia ter fermento, é bastante compreensível, porque sabemos muito bem o significado do fermento na palavra, que sempre simboliza o mal, de alguma ou de outra forma. E também aqui vemos que a oferta da vida do Senhor Jesus aqui na terra realmente foi sem mal nenhum, sem fermento, absolutamente pura e limpa. Contrariamente de nós, tanto é que temos uma outra oferta que simboliza ou prefigura a nós, na qual sim se encontrava o fermento. Porque, embora sejamos salvos, purificados, perdoados, ainda por vezes pecamos. Porém, o Senhor Jesus nunca, jamais cometeu pecado algum, não se achou pecado nele. Toda a sua vida foi plena e perfeitamente agradável a Deus. Mas aqui temos também o mel. Por que numa oferta não podia ter mel? Sendo que o mel é uma coisa boa, saudável, agradável ao paladar. A Bíblia também nos adverte a respeito do mel, que comamos dele, porém com medida, para que não faça mal. Principalmente nesse caso, nesse ponto aqui, esta oferta, o mel simboliza aquilo que é agradável à natureza humana, aquilo que é agradável a nós, como humanos, como pessoas. E podemos ver também nisto os laços familiares, os laços de amizade, aqueles laços humanos que nos unem entre nós, nos unem com pessoas. E estes laços todos temos. Todos têm parentes, amigos, familiares. E então vamos a contemplar um pouco, meditar um pouco como o Senhor Jesus agiu nessas circunstâncias,
quando os laços familiares, de uma ou de outra forma, tiveram alguma relevância durante o seu caminho nesta terra. E como então podemos também ter um exemplo para nós nisto. Por exemplo, nós temos o primeiro laço familiar do Senhor Jesus, a sua própria mãe, Maria. Como que ele reagiu em relação à sua mãe? Talvez a primeira oportunidade que podemos contemplar nesse momento é quando o Senhor tinha 12 anos. Em Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante, nós vemos que a família havia subido ao templo para a festa da Páscoa e todos estavam voltando para seus respectivos lugares. Mas Jesus, com 12 anos, onde estava? Ele não estava no meio daqueles que estavam viajando de volta aos lares. E os pais voltaram para Jerusalém procurando, buscando, até finalmente o encontrarem, conversando, ouvindo aos doutores, aos mestres da lei. E a mãe lhe disse, versículo 48, Lucas 2, 48, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Versículo 51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Vemos que já aos 12 anos, o Senhor Jesus sabia perfeitamente o que devia fazer. Qual era a prioridade? Tratar dos assuntos relacionados com seu Pai. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra a sua humanidade perfeita. Ele desce para Nazaré e é sujeito aos seus pais naturais, humanos. Ele mostra, pelo seu exemplo, como o menino de 12 anos devia agir. Depois nós temos uma situação já diferente. O Senhor já tinha 30 anos, já havia iniciado o seu ministério público. E ele foi convidado para umas bodas. João capítulo 2. Ele, o Senhor e os seus discípulos foram convidados. E sabemos da história que o vinho acabou. E a mãe do Senhor, Maria, pensa, quem pode resolver isto? É o meu filho. Ela já conhecia ele, já sabia, havia aprendido que ele tinha poder, que ele poderia ajudar. E vem ao Senhor e lhe disse, não tem vinho, versículo 3. Mas o Senhor Jesus diz,
mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez podemos até pensar, lendo superficialmente, que ele respondeu de forma inadequada à sua mãe. Mas será que foi? Será que podemos sequer supor isso do Senhor? Que ele em algum momento tenha respondido de forma inadequada a qualquer pessoa, e ainda mais a sua mãe biológica, física? Não. No entanto, aqui começamos a ver claramente que nessa oferta da sua vida, nessa oferta de alimento, o mel das relações familiares não podia estar. Ele colocou o seu serviço para Deus, a sua devoção para com o seu Deus e Pai, acima da sua relação com Maria. Vemos isso mais tarde também. Ele está um dia assentado numa casa, uma grande multidão ao redor dele, dentro e fora da casa, ouvindo. E chega a sua mãe e os seus irmãos. Porém não conseguem chegar até ele. Mas alguém manda avisar. A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, te procurando. O que nós faremos numa situação dessas? É bastante provável que levantaríamos e sairíamos lá. Seria uma questão de boa educação, talvez. Mas o Senhor faz o quê? Ele permanece sentado, pergunta quem são a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E continua ensinando a multidão. Mais uma vez, ele não se deixa demover do seu caminho, da sua devoção pelo mel das relações familiares. Ele não inverte as prioridades. A sua prioridade era fazer a vontade de Deus. Ele mesmo diz isso por algumas vezes. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Eu vim fazer a vontade de meu Pai e não a minha. Tudo isso nós vemos na sua vida. E mais tarde, quando ele já havia terminado tudo que tinha que fazer, ele está ali pendurado na cruz, sofrendo, morrendo. E qual foi o seu pensamento? Ele diz a João: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Quando ele havia encerrado o seu trabalho, quando havia chegado ao fim da sua vida humana dedicada a Deus em perfeição, ele volta, retoma, por assim dizer, o vínculo e entrega a sua mãe aos cuidados daquele discípulo que diz de si mesmo a quem Jesus amava. O Senhor Jesus, como Criador, como também lemos nessa manhã, criou o ser humano, criou o homem, e foi Ele que colocou no homem esses sentimentos fraternais,
esses sentimentos de amizade, foi ele que, por assim dizer, inventou isso e pôs no ser humano. E como ele não faria isso então? Mas a prioridade era fazer a vontade de Deus. E nada, nem sequer a relação com a sua mãe, com seus irmãos, podia tirar ele desse caminho que havia proposto para ele. Nesse mesmo Evangelho de João, nós vemos uma outra situação, agora com um amigo, capítulo 11. Todos conhecemos esse capítulo, sabemos que ele conta a história de uma família muito querida pelo Senhor, muito amada. Maria, Marta e Lázaro. 3 irmãos numa pequena aldeia próxima de Jerusalém, Betânia. Esta pequena família estava no coração do Senhor. Diz que ele os amava. É verdade também que o Senhor ama a todos, mas aqui é destacado de forma especial que ele amava a estes 3 irmãos. E sabemos que Lázaro adoeceu. E qual foi a reação das irmãs? Versículo 3. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a que tu amas. E mais embaixo o Senhor diz: nosso amigo, versículo 11. Temos então, portanto, a relação de amizade aqui. Quando o Senhor Jesus soube que Lázaro estava doente, enfermo, o que ele faz? Ou melhor, o que nós faríamos? Qual seria a nossa reação? É bem provável que nós deixaríamos tudo o que estamos fazendo e iríamos correndo lá para estar junto ao nosso amigo nessas horas. Mas o Senhor faz o quê? Ele permanece ainda 2 dias onde estava e depois ele empreende o caminho, a viagem até Betânia. E aparentemente não estava muito perto, porque quando ele chega, Lázaro já estava 4 dias no túmulo. Será que o Senhor não queria ter estado lá com o seu amigo, com Lázaro? Será que ele não poderia também curá-lo à distância, como fez com o servo do centurião? Com uma palavra sua, Lázaro não poderia levantar do seu leito? Poderia. Mas o Senhor não fez isso. Por quê? Porque não era da vontade do Pai, de Deus, para que ele faça isso nesse momento. Com isso, mais uma vez, ele mostra humanas, filiais, fraternais, não podem ter o primeiro lugar. Sempre a vontade de Deus, a vontade do Senhor em primeiro lugar. Temos mais uma ocasião João Batista, ou João o Batista,
Sabemos que ele era até um parente de sangue do Senhor Jesus. Era o seu precursor, era aquele que preparava o caminho para o Senhor. E quando o Senhor já estava no seu ministério, João foi preso, foi levado para o cárcere. O que o Senhor faz nesse momento? Ele se retira a um lugar só e ora. O que nós faremos quando um amigo nosso, um parente nosso é preso? E ainda mais injustamente, como foi o caso de João. É bem capaz que nós moveríamos céus e terra, procuraríamos advogado, procuraríamos justiça, procuraríamos pagar fiança, fazer alguma coisa para tirar nosso amigo dessa situação. O Senhor não poderia ter impedido a prisão de João, não podia ter aberto a porta do cárcere, como o fez com Pedro mais tarde. Poderia, mas não o fez. João permaneceu preso e foi decapitado. Quando o Senhor ouve essa notícia, mais uma vez ele se retira a um lugar só. Só isso que a palavra nos menciona a respeito desse momento. Porém, se nós meditarmos um pouco, que dor não deve ter passado pela alma do Senhor quando esse profeta, esse amigo, esse parente, esse precursor passava por todas essas provações, passava por esses momentos de dor, de angústia, de aflição. Se nós, como humanos falhos, pecadores, já sentimos muito uma situação dessas, imagina o Senhor, cujos sentimentos são puros, perfeitos, limpos, o que ele não sentiu. Mas ele não intervém, ele não faz nada. Por quê? Porque não era da vontade de Deus que ele interviesse. Se nós pensamos um pouco, meditamos um pouco nessas situações na vida do Senhor Jesus e como elas nos têm muito a ensinar, veremos como nós também temos muito que aprender. E ele também, no momento, ele disse isso. Ele não apenas nos mostra com seu exemplo, com a sua vida, mas ele também nos ordena, nos mostra isso em palavras. Mateus capítulo 10, versículo 36. Mateus 10, 36. E assim os inimigos do homem são os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. São palavras bastante duras. São palavras que parecem como uma facada no coração. E de fato também não podem, não devem, melhor, ser entendidas
Agora, do outro lado, desprezar toda e qualquer relação familiar, filial, fraternal, não, absolutamente. Aqui apenas temos a ordem correta das coisas. Primeiro, sempre primeiro, o Senhor. Em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento da nossa vida. Primeiro, o Senhor. E depois, as relações familiares que Ele mesmo instituiu. E Ele diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se nós queremos ser fiel ao Senhor, seguir após Ele, seguir o seu exemplo, seguir as suas palavras, isso requer de nós renúncia, requer de nós sacrifício, requer de nós rever os padrões que estabelecemos para nós, requer de nós colocar as coisas nos seus devidos lugares. E isso muitas vezes está relacionado com dor, com sofrimentos. Como já falamos, com certeza o Senhor sentiu muito no seu coração em todos esses momentos que comentamos. Por exemplo, no túmulo de Lázaro, diz 2 vezes que ele se comoveu muito. Mas, ainda assim, ele permaneceu fiel a Deus, fiel e devotado. E com isso nos deu um exemplo perfeito. Que o Senhor possa nos conduzir, nos mostrar aonde precisamos fazer ajustes. Que o Senhor nos mostre onde precisamos corrigir e que nos dê forças para poder fazer a sua vontade, para obedecê-lo e para ser-lhe fiel.